duas folhas ao mesmo tempo, tá vendo? Com aquela divisão. Eu vi uma vez uma das vilas, um negócio fantástico, era um molde enorme de quase 2 metros por... enorme, eram 2 pessoas trabalhando juntos, e o molde estava tudo dividido em tamanho de cartão de visita, eles faziam cartãozinho de visita, então faziam quase 300 cartõezinhos cada vez e depois o bárbaro era fazer a transferência e era 300 pilhas de cartõezinhos, todos sendo exatamente uma sobre a outra. Essa é uma das grandes instituições culturais japonesas, é o cartão de visita. Quem não tem cartão de visita não existe. Não vale nada. Não vale nada. Então os cartões, quem merece também, né? É todo um ritual. Já teve no Japão, Maria? Já teve no Japão? O ritual da troca de cartãozinho de visita é o máximo, porque antes das pessoas se olharem, se darem a mão, troca cartãozinho. Aí você está sabendo com quem está falando, né? Então se o sujeito está lá no cartão, presidente de qualquer professor, o outro já cai no chão, né? E vai lá para baixo, né? E o outro fica lá em cima. Aí se estabelece o tom da conversa, né? Quem é quem na rodinha. Então você vê nas esquinas, assim, de repente tem um grupo de gente, todo mundo trocando cartãozinho. 2 minutos depois, uns abaixando e os outros todos assim. Ali se estabelece a hierarquia, né? Essa é a prensa, né? As prensas mais antigas eram prensas de alavanca, dessa forma, que o sujeito ia aumentando o peso colocando pedras, né? Então lembre-se que eu falei que a prensa precisa ser uma prensagem lenta e gradual, né? Então isso exigia que alguém a cada tanto tempo, a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada 2 horas, fosse lá e pendurasse mais uma pedra, inclusive no meio da noite. É um transtorno desgraçado esse negócio, né? Então ia lá, pendurava mais uma pedra, mais outra pedra, para poder ir aumentando a força nessa alavanca toda, né? Aqui ele fez uma coisa super interessante. Entre cada folha de papel existe um fiozinho de linha, né, separando elas. Então isso é para facilitar depois na hora de se retirar, porque essa folha é muito mais grossa que a outra, é mais pesada, ela é úmida, tem um peso maior, é mais difícil de você manipular ela depois da prensagem. Então a cada folha que eles tiram do molde, eles esticam um fiozinho de linha bem na margenzinha e colocam outra por cima. Então depois você tem mais facilidade para ir separando elas. Então depois de prensado, né, novamente aqui as folhas sendo escovadas na prancha de madeira, e aqui nesse caso especificamente essas folhas são secas em estufa, né? Elas são secas muito lentamente, né, em estufas, que vai aparecer aí, por onde circula o ar aquecido da casa. O homem tem voz de samurai. Quem já viu o filme de samurai no original, todos eles falam assim, né? Aliás, o homem falando e a mulher falando a linguagem. Não, e o homem importante falando é totalmente diferente. Não é assim. É outro que fala. Então vocês veem, ela seca num armário, né, embutido, onde essas plantas ficam, essas planchas ficam todas na vertical, né, por ali vai circulando no ar quente da casa. Quando estão secas, ele tira ela inteirinha, ela sai, né, como sairia, ou como sai do molde nepalês lá de tecido. Uma exposição que eu organizei no Rio de Janeiro em 84, que era uma exposição sobre papéis do mundo inteiro, ele mandou uma das folhas dele para a exposição. E aí ele faz uma seleção, quer dizer, aí ele, como ele assina e a responsabilidade é o nome dele, ele seleciona as folhas que vão ser usadas e as folhas que vão ser desprezadas, né? Folha por folha, né? Então aqui ele fala, para que serve esse papel? O que ele faz vai mostrar um pouquinho da tradição do ukiyo-e, né? Da importância. Quem conhece um pouquinho sobre a história do ukiyo-e, isso é um camada, né? Dos clássicos xilógrafos japoneses, existem xilografias que chegam a levar até 60 tacos diferentes, 60 passagens de
cor diferentes. É coisa impressionante, quer dizer, cada nuance de cor é um taco de madeira que está sendo aplicado. Né? Chega a 60. Eu vi uma especificamente, eu fui na casa de um artista japonês, que era filho ou neto de um cara muito famoso no começo do século, e ele tinha guardado todos os tacos do pai. Ele me mostrou numa parede que tem quase 60 tacos, todos eles aqui eram para produzir aquela única gravura. É impressionante, porque alguns tacos assim produzem uma manchinha, é uma coisa impressionante, assim, a sofisticação. Né? Tem mais um depois, esse se não me engano, o outro acho que está até em inglês, não preciso ficar falando aqui, mostra mais coisas sobre o papel, né? Mas que é interessante também. Ah, tem outro aqui também. Quer trocar? Obrigado. Professor sem maçã não pode. Tem maçã na mesa ali. Está em inglês. Todo mundo entende inglês? Não? Vocês querem o som original ou querem que eu continue enganando aqui? Esse é um filme que fala sobre papel em geral e ele mostra várias coisas a respeito de papel, na verdade, que não é exclusivamente o processo da feitura do papel, mas é muito interessante justamente porque se passa no Japão. Né? Então, no Japão, muito antes da chegada, por exemplo, dos ocidentais, dos primeiros ocidentais, o papel existia cumprindo funções de coisas que para a gente são completamente inusitadas, por exemplo. Não existia vidro até a chegada dos portugueses no Japão. Né? Foram os portugueses que levaram vidro para o Japão. Então, tudo que no Ocidente se usava para fazer vidro, janelas, embalagens, lanternas, lâmpadas, etc., no Japão era tudo feito com papel. Mesmo depois do conhecimento do vidro, isso continua a ser feito assim até hoje. Quer dizer, óbvio que não tem prédio, né, em Tóquio com janelinha de papel, não é isso, mas existe a tradição se mantém. Então as casas tradicionais, as tradições de fazer essas coisas ainda privilegiam o papel. Né? Esse é o papel moeda japonês. Olha que bárbaro a maneira como eles contam o dinheiro no Japão. Você vai no caixa buscar dinheiro no banco, o sujeito abre um leque. Né? Não tem esse negócio de lamber dedo e ficar procurando. Isso aqui é coisa, ela abre um leque assim, vai passando, é a coisa mais interessante. Não tem cheque também, né? Todo mundo anda com dinheiro vivo no bolso. Não tem fila dentro da pessoa chamando. Ai, eu sei. Pronto, ossado. Ai! Existe aí uma questão da qual eu tenho uma opinião muito bem formada, é de que a gente está testemunhando, na verdade, uma transição, né? A gente está tendo o privilégio de ver uma passagem, né? Um momento em que a humanidade está, os suportes da escrita estão se transformando. Né? Quer dizer, o papel prevaleceu durante os últimos 2000 anos, reinou ali, né? Sozinho. E a gente está vendo o papel desaparecer dentro dessa função. Quer dizer, a gente está tendo o privilégio que os babilônios tiveram há 6.000 anos atrás de ver, né, pedra ser substituída por barro e depois isso por aquilo. A gente está vendo isso acontecendo. Quer dizer, o papel já tem hoje um substituto muito mais vantajoso do que ele para essa finalidade. Olha os livros de folha. The Dharani scriptures of Japan, which were composed as an invocation for domestic peace, are highly esteemed as one of the world's oldest pieces of literature printed on paper.
lá por volta do ano 750, 800 mais ou menos, uma imperatriz japonesa, Shokoto, ela mandou imprimir, foi a primeira edição em massa que se fez na história. Ela mandou imprimir uma oração para ser distribuída por todo o território do Japão, nos templos, de 1 milhão de cópias de uma oração específica em papel. Né? É a primeira grande edição. Olha que interessante o formato dos livros, né? Esses livros que vêm da tradição ainda, né? Das folhas. É muito parecido com aquele livro que eu mostrei, só que esse aqui é todo sanfonado. Né? As folhas são todas sanfonadas. E esse é um ritual que eles fazem para, de reverência ao livro, e que é muito saudável para o livro, porque areja ele. Esses caras no baralho são fera, né? Você imagina um carteado com esses montes aí, os caras. A introdução do papel no Japão coincide com a chegada do budismo também. Né? Então, na época que os chineses, na verdade, estão levando ao Japão a escrita, estão levando religião, estão levando uma série de outras coisas, o papel vem nesse momento de grande riqueza, né? De grande importância para o Japão. Existe toda uma tradição no Japão de reciclagem e reaproveitamento de papéis velhos. Não só para fazer papel, né? Pegar o papel, reciclar para voltar a ser papel, que isso eles fazem há muito tempo, porque não tem reservas naturais para abastecer o consumo, mas existe uma série de outras coisas que se faz a partir do papel velho. Então, uma das coisas que faz, por exemplo, quer dizer, não só se faz fio para tecelagem e com isso se faz roupa, as roupas que eles estão usando são todas feitas de papel velho. O papel é muito fininho, ele pode ser torcido, ele vai sendo torcido, fiado, depois ele é tecido no tear. Né? É papel enrolado. Se faz também muito artesanato, né? Tem umas bonecas que são todas feitas de papel amassado. Enfim, se usa o papel velho para uma infinidade de coisas importantes. Né? Artesanato, né? Quer dizer, coisas, decorações e tal. Muita coisa feita com... Essas roupas que você falou que tem criadas manuais ou industriais? Eu acho que é artesanal. Porque industrial, você precisaria ter o fio já de um outro meio, eu acho que é tudo artesanal, né? Que ainda existe muito, né? No Japão existe muita tecelagem. Laqueiam também, fazem tigela, chapéu. Laqueiam, quer dizer, eles transformam o papel, existe processo de transformação com laque ou com gomas ou com coisa assim, laminação mesmo do papel, se transforma num material com peculiaridades muito diferentes. Até esse trem é feito de papel, acredita? Acho que então esse é colotâneo. In this village, timber is made almost exclusively from a type of mulberry tree. Mulberry, cut in early winter, is steamed in fats called koshi. The sweet scent mulberry fills Peru. Usados na época da colheita, por exemplo, que chegam grandes abastecimentos de couve, o pessoal deixa os carros fora e guarda o couve dentro da garagem, né? Porque não tem onde guardar. Bark spreading is the work of women during the winter months. Então foi feito um primeiro cozimento em vapor, um aquecimento em vapor para amolecer a casca, para a casca poder ser retirada. Vocês estão vendo que aqui dá para ver bem aquela película esverdeada, né? É uma membrana que existe entre a casca mesmo e aquela parte interna que é onde está concentrada a nossa matéria-prima. Escapou de meio marino. Pensou? Seu pai não tivesse vindo para cá? Paper mulberry is called Fechou. bark bearing in winter is no easy task.
to remove the black outer layer and to soften the fibers. Ontem, o nosso químico de plantão, especialista PhD em branqueamento, o Zé Carlos, confirmou aquilo que eu estava especulando. Vocês lembram que eu falei que esse negócio de deixa na neve, põe na água, toma sol, não sei lá, que eles acreditam que branqueia. Eles acreditam e eles têm toda a razão. Né? Quer dizer, quem era descrédulo ali, essa discussão surgiu num dos primeiros encontros de ocidentais e orientais discutindo essa questão, e os ocidentais achavam que aquilo era, enfim, não tinha muito fundamento, mas tem, né? O Zé Carlos confirma aí que a neve, os raios solares, principalmente a fibra em água, né? Existe um processo ali de refração de água, raios ultravioleta, etc. É para isso que ele estudou tanto tempo. Mas existe um branqueamento mesmo, quer dizer, acontece na verdade. Então, existe uma razão além do puro folclore aqui de não ter onde pendurar, existe um fundamento realmente de branqueamento. Essa casa usou até da experiência, aliás, eu nunca tinha escutado isso, mas achei muito interessante, que se você deixar uma folha de papel no sol, ela amarela. Se você pegar a mesma folha de papel e deixar no sol debaixo d'água, ela branqueia. Interessantíssimo. Por isso que peixe é tão clarinho assim, né? E aqui são então os pilões, né, que simulam, né, isso é muito importante também. Quem for inventar de acelerar o processo através de sacadas engenhosas como essa, tem que não perder de vista que o que você não pode é provocar um outro tipo de efeito no seu procedimento ali em função de uma mecanização. Então, essa mecanização simplesmente automatiza um procedimento, mas sem que haja nenhuma deteriorização ou nenhuma alteração do procedimento tradicional. Esse negócio é um agitador, é um pente agitador que ela usa para, como a tinta é muito grande, muito pesada, é um agitador para... Ela já colocou o torneiro aqui já, né? Já. And paper-making techniques were introduced into Japan about 500 years later, well before it was known in the West. E esse é o sistema de contrapeso. Esse sistema aqui é muito inteligente, mas é difícil de adaptar para o nosso processo ocidental. Vocês vão entender por que hoje, quando a gente falar dele. Porque facilita muito, realmente, a mão na roda. Isso mesmo. Proficiency in paper-making takes at least 10 years. But quality paper cannot be produced by technique alone. The paper maker's heart must be in his work. 3 pilhas simultâneas também ela vai fazendo. Numa das vezes que eu tive uma vila dessa aí, a gente acordou de manhã, fomos para casa, né, aquela senhora que eu mostrei hoje nos slides, e tinha um gato dormindo em cima da pilha. Uma vez que ela tinha feito, o gato amassou, literalmente ele fez um buraco, afundou as 500 folhas de papel dela. Eu quando vi aquilo, eu falei, esse gato já era, né, vai sobrar gato para todo lado. E ela começou a rir, achou mó graça, chamou todo mundo para vir, ficou super feliz que o gato tinha escolhido o papel dela para dormir. Não dormia. Esse gato teve sorte de estar aqui no Japão, viu? Em outro lugar ele dá. Putz, já não tão bonito. Precisa ter muito. É outra cabeça e outra contemplação da vida para achar graça num acidente desse, né? Mas, O Japão também é símbolo de riqueza, né? não, né, se você se abstrai
do valor do que está ali, é uma coisa super bonita, né? Puxa, é uma coisa para se lembrar a vida inteira, né? Olha o doido que ele faz. Isso é uma técnica chamada crier, né? Que é o recorte de papel. Não, o cara está em êxtase ali, né? Dá a tesoura na mão dele. Esse é o Jack the Stripper, versão japonesa, manso. Jack the Ripper, manso. O que ele faz? Ao invés de desenhar, ele pega a tesoura, começa a recortar, o que sai? É numa tesourada só. Né? E esse ainda é uma coisa muito chique, um pouco detalhe. Né? Pois é, eu tenho um pavor. Não, tem coisas que não tem. Isso é uma técnica chinesa. Agora, isso aí é feito com estilete. Né? O que tem recortes internos tem que ser com estilete, não dá para você fazer com a tesoura. Aqui vai mostrar então a técnica clássica da xilografura. Né? Blocos de madeira, né? Que são escavados, é o princípio da impressão em relevo. Né? E esse é um parém que é um instrumento que eles usam para fazer, né? Aqui a gente substitui por colher de pau, né? Mas na verdade é uma corda espiralada, né? Coberta com uma casca de milho, que provoca essa abrasão. Então com isso ele tem uma rodela assim, ele vai esfregando a tinta e transfere a tinta por contato, né? A pressão é a pressão da mão, não precisa ser mais do que isso, porque o papel é muito fino, né? E ele vai tirando folha por folha. Então cada cor é um bloco de madeira, é uma passagem. Né? Depois que vem a segunda cor, o importante é ele conseguir fazer esse registro. Isso é a coisa mais interessante, depois passar 60 cores na mesma folha de papel e conseguir registrar exatamente em cima. Né? E o cara faz o registro ali no olho, né? Tem um risquinho de agulha aqui, outro ali. Parém. É uma corda de sisal por dentro, recoberta com casca de milho. É aquela folha do milho. Coberta, faz um assim. Não, o espiral fica dentro, você não vê. Não, eu digo, a madeira coberta da parte de dentro que é lisa, não é isso? Não, é a parte áspera dentro. Aí a tradição dos guarda-chuvas também feitos de papel, né? Só que essa folha aqui já está cortada num formato que facilita a feitura de guarda-chuva, né? Lembra-se na Tailândia, ela pegava a folha inteira e ia aplicando. Paper umbrellas are still made according to age-old methods. Os guarda-chuvas também, esses guarda-sóis também são untados com gordura obviamente para resistir. Olha lá, então ele vai passando um óleo, uma gordura, né, para poder impregnar ela e deixa, pode ser uma gordura vegetal qualquer, você unta, né, o papel, você deixa ele engordurado e fica agradável. E depois geralmente passa um verniz, né? Um verniz protetor, um verniz por fora para dar uma proteção tradicional. Quer dizer, é para chuva mesmo? Não, hoje não se usa mais isso para chuva, né? Hoje os guarda-chuvas mais baratos do mundo são japoneses, né? Mas isso é uma herança, era, em algum momento foi. Hoje é uma coisa folclórica, né? Se usa em festividades, é uma coisa mais decorativa, né? Mas funciona para chuva, sim. São flores de papel. According to the lunar calendar, the year begins sometime in February. Flowers of fruit not bloom yet in February O because calendário lunar, o ano começa em algum momento em fevereiro, e é uma tradição então de se colocar essas flores. Né? coming of spring. São as crianças aprendendo a escrever. Né? Então, apesar de tudo, eles ainda insistem, né, e mantêm a tradição do aprendizado através dos processos profissionais. Então, se aprende realmente a arte da caligrafia, né, a importância que os pedagogos, pessoas entendidas na área, desenvolvem o controle motor na criança, que é uma coisa espetacular, né? Desenvolvem super habilidade dela, enfim, de controle. É o pincel, né? O pincel de pelo, a tinta, e ela vai escrevendo em papéis. E não existe um consumo muito grande, até por conta desse rigor pedagógico que eles têm de manter, sabe, tradições antigas, de estimular o uso
são sempre papéis artesanais. Quer dizer, as crianças aprendem a escrever em papel bom mesmo, né? Não é bloquinho vagabundo. The Né? techniques of composition are set up in front of the house, and everyone prays for a good ear. Existe algum outro tipo de tinta além da lantinha? Sim, pô, milhões, né? Mas a clássica é a tinta nanquim, né? Quer dizer, que é a tinta de fuligem, que tem bastão, né? Eles raspam aquilo numa pedra, né? E põe água para misturar. Ele é um sólido, né? Também outra coisa muito tradicional que são as bonecas, né? Miniaturas de bonecas, todas feitas com papel dobrado. From as far back as the Vários desses papéis são feitos para... São usados nesse tipo de artesanato. throughout the country. Here, paper is skillfully used to create an eye-pleasing three-dimensional effect. Strong, fine washi paper is a must for these paper dolls, which still possess the magic of leading us into a world of fantasy. Mrs. Jo Mucho has been making these dolls for 50 years. She A senhora aí faz isso há 50 anos. Her dolls are of the Edo or old Tokyo style. Que simulam os trajes típicos do período Edo, né? Da dinastia Edo lá. Sim, eles fazem coisas assim também, papelaria. Quem já foi aqui ao Japão? Todo mundo, né? Foram juntos em uma excursão, né? Mas a gente entra numa papelaria, entrar em papelaria já é uma experiência extremamente agradável em qualquer lugar do mundo, né? Mas uma papelaria japonesa é um troço, né? Porque a gente vê coisas que nunca viu em nenhum outro lugar e é tudo papel mesmo. Então a infinidade. Eu sei. É um prédio de 6 andares, né? Que vende tudo para o artesão. Tudo. Tem um departamento de papel que é fantástico. Linha de papel artesanal, usado na cozinha, para cozinhar. Olha que interessante. O ponto de queima do papel é superior ao da água fervendo. Então você pode botar o papel com água fervendo e não acontece nada. Ele é usado para cozinhar a comida. Não são comidas feitas no vapor, que você não quer que exista contato, você embrulha a comida no papel e cozinha ela. Faz sopa, né? No papel. Engraçado, deve ser, né? Paper was invented in China, and in the years since, it has grown both in variety and use. Roupa de papel, olha lá. And in most cases, they are part of the inventiveness of our forefathers. Móveis de papel. Se faz cadeira, armário. In all probability, As right cadeiras. at culture with Tem um amigo que fez uma tese na Inglaterra will be found for paper. de projeto de desenho industrial que eram móveis de papelão, só dobrado. É extremamente resistente. Sentavam 6 pessoas na cadeira dele, não aconteceu nada. Só de papelão dobrado.
papel arroz, né? Que incrível, né? Guarda-chuva da moda. Esse filme já tem pelo menos 10 anos, né? Já dá para sacar que o